Olá, você que está aí do outro lado da telinha. Seja bem-vindo ao nosso canal navigativo. A história que eu vou contar hoje tem a ver com autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? A autossabotagem é uma decisão que a gente toma quando a gente tem uma oportunidade pela frente e a gente sabe que aquela oportunidade pode ser boa, mas a gente prefere deixar para lá e decidir não acreditar que ela vai funcionar pra gente. Fala a vinheta. O nome dessa história é A Festa no Castelo. Havia uma vez uma aldeia ao pé de um morro onde havia um castelo. Certa manhã, os aldeões acordaram pela voz do mensageiro do rei, que trazia uma proclamação. E ele leu em voz alta. Nosso amado Senhor, o nosso rei, convida todos os seus súditos fiéis para seu aniversário. Ele dará uma grande festa e todos receberão uma grata surpresa. Mas ele pede a todos um pequeno favor. Quem quer que participe da festa, façam a gentileza de trazer água para preencher a reserva do castelo que está vazia. O mensageiro repetiu a proclamação 3 vezes e depois voltou para o castelo, junto com os guardas que o acompanhavam. Na aldeia começaram os murmúrios e irromperam vários comentários. Ele é o tirano de sempre. Ele tem criados suficientes para encher o tanque. Vou para a festa só com um copo de água. E isso é o suficiente. Não, ele sempre foi bom e generoso. Eu vou levar um barril de água, respondeu o outro. Eu vou levar um dedal, aí disse um outro ainda. Eu um balde, retrucaram outros. Na manhã da festa, uma estranha procissão se viu subindo o morro do castelo. Alguns empurravam barris com muito esforço e outros ofegavam carregando baldes de água. Outros ainda, zombando dos companheiros que faziam tanto esforço, carregavam jarros, copos e até dedais com água. A procissão finalmente chegou ao castelo e adentrou o pátio. Cada um dos convidados esvaziou o seu recipiente dentro de um grande tanque e depois colocou o seu recipiente num canto para recolher depois da festa. Finalmente caminharam para dentro do salão onde havia a festa e um belo banquete. Havia muitos assados e vinhos, e os cantos e danças se sucederam até que a festa acabasse ao anoitecer. O senhor do castelo, o rei, agradeceu a todos pela presença e se recolheu aos seus aposentos. E a surpresa prometida para todos? Começaram a perguntar, indignados, decepcionados. Outros, por outro lado, mostravam alegria, gratidão e satisfação pela bela festa da qual haviam participado. O nosso rei nos deu mais digna das festas. E os murmúrios se multiplicaram rapidamente, alguns satisfeitos e outros decepcionados, que já estavam até xingando o rei. Antes de partir para a aldeia indo para casa, cada um foi buscar o seu recipiente que havia deixado perto do tanque. Gritos então se romperam e se intensificaram rapidamente. Exclamações de alegria e raiva se alternavam entre os participantes. Os vasos estavam cheios de moedas de ouro. O que se ouvia então? Ai, que bom, que generoso que é esse rei. Muito obrigada, muito obrigada. E outros diziam o seguinte: ah, se eu também tivesse trazido um barril de água. Perceberam então que o rei não estava brincando. Ele cumpriu o que havia prometido. Então, pessoal, vocês já conheciam essa história? A festa no castelo? E o que nós podemos aproveitar dessa história, né? Que a gente não se autossabote em situações em que a gente
tem uma oportunidade e não aproveita. Aliás, muitas oportunidades aparecem na nossa vida e às vezes a gente acha que não é competente para assumir, né? A gente não quer correr o risco de se decepcionar com a gente mesmo, ou então a gente simplesmente acha pouco, né? Acha que não é suficiente para o meu tamanho, né? Então, o que acontece, né? Muitas vezes a gente perde uma oportunidade e, perdendo essa oportunidade, deixando de aproveitá-la, outra pessoa aproveita, né? Então, passa o tempo, a gente olha para trás, vê que aquela pessoa progrediu, ou que aquela pessoa conquistou alguma coisa que a gente também queria, mas a gente se arrepende de não ter aproveitado, né? Então, essa nossa mensagem para hoje, né, para esse momento, para essa história. E sempre que a gente puder aproveitar as oportunidades que surgem e pensando no futuro, né, pensando como isso pode ajudar a gente no futuro. Porque o que acontece? Às vezes a gente deixa passar uma oportunidade e essa oportunidade não volta, não retorna para a gente, né? Outra pessoa aproveita e a gente fica naquela marasmo de sempre e correndo atrás de novo para ver se aparece outro. Essa história é de um site italiano que eu achei muitas histórias muito legais para a gente contar para vocês e que traz, nesse caso, o que eu tinha falado antes, né? Que é a autossabotagem. O que é autossabotagem? A gente rejeitar alguma coisa que é boa, mas a gente, por algum motivo, a gente não acredita que vai funcionar pra gente, ou que vai melhorar a nossa vida, ou vai transformar a nossa vida. E algumas atitudes que a gente toma realmente servem para mudar, e muitas vezes muda totalmente a nossa vida. Às vezes a aceitação de um emprego, a aceitação de um curso para fazer, ou de qualquer coisa que interfere na nossa rotina, acaba ajudando a gente a modificar a nossa vida para melhor. É lógico que também existem outras situações, mas quando eu digo de oportunidades geralmente são coisas boas, né? Não são coisas ruins. E quando a gente se auto-sabota, rejeitando várias oportunidades que aparecem pra gente, o que acontece é que a gente não sai do lugar. Então a gente acaba olhando para trás e vendo que as pessoas que aproveitaram aquela oportunidade que a gente rejeitou acabaram se dando bem. E tem pessoas que realmente fazem isso, elas se auto-sabotam constantemente, deixando de fazer coisas que são importantes para elas, deixando de aproveitar o tempo que elas têm para produzir alguma coisa, para aprender alguma coisa. Bem, então, essa é a nossa história de hoje. A gente espera que todas essas histórias tragam para vocês alguma coisa boa, alguma reflexão legal. Então eu peço para vocês que vocês deixem um joinha para mim se vocês gostaram da história. Se vocês gostam do nosso canal, se inscrevam, né? Compartilhem com alguém que vocês acham que pode gostar também. Eu coloco essas histórias sendo para adultos, mas a criança de 12 anos, 13, 14, elas já podem ouvir essas histórias porque elas já conseguem assimilar, né, todo o conteúdo que a gente passa. E aqui a gente não usa palavrão, a gente não fala de sacanagem, a gente não expõe nada que seja impróprio para criança. Só coloquei para adulto, né, restringir para criança, porque criança às vezes, dependendo do tamanho, ela vai ver a história e não vai entender nada. Então vai ser perda de tempo para ela, certo? Então, muito obrigada pela sua participação, porque vocês participam. Se você quiser, também pode deixar o seu comentário
comentário aqui sobre essa história, sobre alguma situação que você passou. E se você quiser também, pode mandar uma história para a gente contar aqui no canal mandepati@gmail.com. Tudo de bom para vocês, então. Fiquem com Deus. Beijos e tchau!